Olá, alunos. Espero que vocês estejam muito bem. Vamos aí dar continuidade ao nosso conteúdo de geografia. Bom, vamos pegar o livro didático lá na página 38. Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre população brasileira. Um tema bastante importante, tem bastante detalhes, né? E é importante que vocês anotem e grifem, porque é conteúdo de prova. Bom, nós vamos começar, então, como estudar a população, certo? Como será que a gente pode estudar a população? Quais são os dados que permitem que você estude as características de uma população? Vamos lá saber, então. A área de conhecimento denominada demografia é responsável por estudar a população. Então, a demografia, ela fica responsável para estudar a população em relação aos objetivos, né, dessa área, que são os aspectos gerais que compõem aí a população, seja a localização, seja a distribuição, entre outros, né? A população corresponde a um grupo ou um número de indivíduos em que vive em um determinado local. Pessoal, isso aqui é importante. Nós temos duas classificações. Nós temos a população absoluta e a população relativa. Então, na população absoluta, nós podemos identificar a quantidade total de habitantes de uma localidade. Já na população relativa, nós temos que corresponde à densidade demográfica ao número de habitantes em relação à área ocupada por quilômetros quadrados. População absoluta, total de habitantes de uma localidade. Relativa é o número de habitantes em relação à área ocupada por quilômetros quadrados, tá? Então, grifem essas duas classificações, desses dois modos, porque isso vai cair na prova, população absoluta e relativa. Perfeito? O que é o censo demográfico? O censo demográfico é uma pesquisa, tá? Que o IBGE, ele realiza em geral. Essa pesquisa, ela é realizada de 10 em 10 anos, tá? Para unir as informações que nós temos aí da população do país. Então, o primeiro censo demográfico, ele foi realizado em 1872. Então, nós sabemos aí a importância desse censo demográfico. Logo depois, nós temos aí o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que ele é também de extrema importância, porque ele faz parte da contagem da população, né, como nós vimos aqui. Também nós temos toda a área nacional para coletar as informações. Então, são duas classificações de extrema importância para aprimorar o conhecimento e as características da população de determinada área. Bom, aqui, pessoal, na página 40, nós temos expectativa de vida. Expectativa de vida, ela também pode ser chamada como esperança de vida. Então, ela corresponde a uma média estatística de longevidade, ou seja, o número de anos que espera que vivo, tá? Então, exemplo, qual a expectativa de vida do brasileiro? A expectativa de vida do brasileiro é 75 anos. Então, é o número de anos que se espera que, em média, que se viva, tá? Isso aqui é importante, vocês fazerem a leitura e também realizarem essas atividades, que são atividades relacionadas à prova. Vamos lá para o próximo, então? Taxa de mortalidade. O próprio nome já diz, mortes. Então, taxa de mortalidade é um índice que reflete o número de mortes registrados em média. Então, toda vez que a gente falar sobre taxa de mortalidade, é o índice que reflete o número de mortes. É importante vocês grifarem aqui.
Taxa de mortalidade infantil. A mesma coisa, porém infantil. Então, ele corresponde ao número de óbitos de crianças menores de 1 ano, tá? Nascidas. Taxa de natalidade é totalmente ao contrário. Corresponde ao número de nascimentos de cada 1.000 habitantes em um determinado espaço. Vamos lá, então? Taxa de mortalidade, ele reflete o número de mortes registrados aí, em média. Taxa de mortalidade infantil corresponde ao número de mortes, óbitos de crianças menores de 1 ano. Taxa de natalidade, o número de nascimentos a cada 1.000 habitantes. Vamos lá para o próximo. Crescimento natural ou vegetativo. Crescimento natural ou vegetativo é a diferença entre taxa de natalidade e mortalidade. Então, na verdade, a diferença desse percentual para a gente identificar quem nasce mais, quem morre mais, quem morreu mais ou se nasceu mais, isso aí é definido como crescimento natural ou crescimento vegetativo. É importante que vocês realizem também essas atividades, ok? Formação da população brasileira. Pessoal, a população brasileira ela tem muitas características. Então, através dessas características, nós podemos identificar o relacionamento em relação à formação cultural, certo? Eu vou pedir para que vocês leiam com bastante atenção essa página, tá? Para identificar aí o crescimento e a formação dessa população, identificando a formação de várias culturas, tá? Aqui, pessoal, nós temos a definição de migração, movimento de deslocamento populacional em diferentes localidades. Grifem isso. Emigração, ela se caracteriza pela saída das pessoas de um lugar para o outro. E imigração é a chegada desses imigrantes vindo de outros lugares que também contribuem e acrescentam aí para a nossa formação cultural. Perfeito? Grifem, migração, emigração e imigração. Aqui, pessoal, já nessa página, nós temos como esses povos, essa classificação, migraram para o Brasil, certo? Então, nós temos portugueses, italianos, então nós temos uma história de como foi essa vinda aqui, qual foi a influência desse pessoal aqui para o Brasil, tá? É importante que vocês leiam com bastante atenção. Nós temos africanos, sírios. Um detalhe importante que nós somos habituados às várias culinárias que nós identificamos aí, que muitas vezes não é do Brasil, mas que nós consumimos no nosso dia a dia, que já faz parte da nossa rotina. Perfeito, pessoal? Eu vou pedir, então, para que vocês realizem um resumo da página 48 e da página 49. É importante também que vocês realizem as atividades do livro. Certo, pessoal? Até a próxima aula.